Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, vivemos o 25º domingo do tempo comum, estamos no mês da Bíblia, mês de setembro. Todos nós recordamos o tema e o lema desse mês da Bíblia. Nesse ano nós temos o livro de Ezequiel, espero que tenham lido ou estejam lendo, tanto o livro do profeta Ezequiel, como também comentários sobre esse livro do profeta Ezequiel. E, ao mesmo tempo, o tema e o lema, porém, em vós, meu espírito, e vivereis, Ezequiel 37:14. Tema de nós refletirmos para que nós possamos ainda mais, dentro da nossa caminhada, aprofundar um livro bíblico como é a proposta do mês da Bíblia. Ao mesmo tempo, caríssimos amigos e irmãos, nós estamos dentro do tempo da criação. Com o dia 1º de setembro, quando nós tivemos o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, até o próximo dia 4 de outubro, estamos rezando nessa intenção. O Papa colocou como tema do Dia Mundial da Criação, pelo cuidado da criação, espera e age com a criação. Esse é o tema do Dia de Oração pelo Cuidado da Criação, que foi realizado no dia 1º de setembro e se prolonga para nós até o dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Não é? O apóstolo Paulo, ao esclarecer o significado de viver segundo o Espírito, concentra-se na esperança firme da salvação pela fé, que é a vida nova em Cristo Jesus. Estamos também já chegando ao final do mês de setembro e nós teremos no próximo dia 27 de setembro o 45º Dia Mundial do Turismo, proclamado pela ONU, e que o Papa também enviou justamente um tema, ou seja, o tema para que nós refletíssemos sobre esse Dia Mundial do Turismo. O Dicastério para a Evangelização, sessão sobre questões fundamentais de evangelização no mundo, divulgou justamente o tema Turismo e Paz, um mundo tão cheio de guerras. E no domingo, dia 29, próximo domingo, nós estaremos vivendo o 110º Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, com o tema Deus caminha com o seu povo. São temas e lemas, caríssimos amigos e irmãos, que vão ajudando que nós possamos concretizar ainda muito mais a nossa vida cristã e aquilo que lemos na Palavra de Deus, especialmente no Evangelho, como que nós podemos viver nesse mundo com a responsabilidade dos migrantes, ao mesmo tempo que nós podemos viver nesse mundo com relação à criação, à nossa casa comum, como é que nós podemos viver também diante de tudo isso, alimentados pela palavra de Deus e compreendendo cada vez mais a palavra do Senhor. É bem essa a nossa grande responsabilidade para que, enquanto cristãos, nós façamos bem a nossa parte e vivamos unidos entre nós, nessa nossa caminhada comum, de tal maneira que possamos ir colocando em prática a palavra de Deus no relacionamento, no crescimento da comunidade, na fé, na esperança, na caridade e, ao mesmo tempo, ser essa igreja em saída, chamada essa presença no mundo, na sociedade, para que as pessoas possam cada vez mais encontrar em Jesus Cristo a vida. Mas esse domingo, caríssimos amigos e irmãos, 25º domingo tempo comum, nos fala de um assunto que é muito próprio de todos os tempos, todas as épocas, que é a ambição, o ciúme, as questões que existem no coração humano, que também hoje acontece muito. No Evangelho desse domingo, segundo Marcos 9:30-37, Jesus estava justamente atravessando a Galileia e estava ensinando os seus discípulos. Né? E ensinou e falou logo na primeira parte do Evangelho, mais o anúncio da paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte ressuscitará. Não é a primeira vez, também o Evangelho comenta que os discípulos não entendiam muito o que significava isso, a paixão, morte e ressurreição. Só irão entender quando acontecer, quando experimentarem na pele, vendo o seu Jesus Cristo Mestre sendo crucificado, morto e sepultado, e depois tendo encontrado ressuscitado. Aí, então irão anunciar ao mundo todo o grande mistério pascal. Mas o tema desse domingo é a segunda parte do Evangelho, que vai estar ligado também às outras leituras, não é? Ou seja, quando chegar a Cafarnaum, Jesus perguntou para eles: vocês estavam falando o que pelo caminho? Qual era a discussão de vocês? Não é? E eles ficaram quietos, nada disseram, ou seja, viram que tinham sido descobertos
numa situação que não deveriam ter falado, né? E aí Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos. E aquele que quiser servir, né, quiser ser o máximo, serve os outros, né? Ou seja, colocando com muita clareza, meus irmãos e irmãs, porque estavam discutindo quem era o maior. Eles ficaram calados, pois tinham discutido pelo caminho que era o maior, né? Ou seja, lembrando fazer essa questão de ver quem é mais importante um que o outro. A questão de querer ser mais do que o outro, de querer estar acima do outro, de querer cada vez mais disputar poder, ter mais poder que o outro, caríssimos amigos e irmãos, não é uma coisa de hoje, é uma coisa de sempre. Está no coração humano, de querer superar o outro no sentido negativo, de pisar sobre o outro, que o outro se coloque a seu serviço e não colocar-se a serviço do outro. E Jesus fala exatamente isso. Quem quiser ser o maior, sirva o outro. Isso é uma lógica diferente daquilo que a humanidade, que as pessoas pensam. E justamente isso que os discípulos estavam discutindo e que foi censurado por Jesus. Com clareza, ou seja, eles ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. E Jesus disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último e aquele que serve a todos. Pegando uma criança, diz: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo, e quem acolhe a mim, acolhe aquele que me enviou. Ora, meus irmãos e irmãs, essa mesma palavra, de uma outra forma, já aparece no Antigo Testamento, o livro da sabedoria, leitura primeira desse domingo, ou seja, que os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ou seja, vamos provar, vamos colocar à prova, vamos condená-lo à morte vergonhosa. Enfim, essa questão de querer calar o justo. Então, nós vemos já no Antigo Testamento que, de uma certa forma, vai acontecer com Jesus, né? Vão tentar calar Jesus Cristo, matando, colocando na cruz, sepultando, mas longe de calar, pelo contrário, com a sua morte e posterior ressurreição, é que a sua voz foi mais longe e testemunhou realmente que o Filho de Deus, o Verbo eterno, estava no meio de nós. Mas aparece isso no livro da sabedoria. O justo nos atrapalha. Vamos tentar realmente calar. Hoje tem outro jeito, né? Hoje eles fazem a difamação, tanto nas mídias tradicionais como nas mídias digitais, difamam as pessoas para que a pessoa não seja crível, ou seja, não seja acreditada. Isso acontece muito, né, na sociedade, no mundo de hoje, né, onde a difamação, o falar das pessoas, as famosas fake news, né, onde as pessoas falam as coisas, até nem afirmam, será que não seria assim e tal, ao dizer as coisas, né? E assim leva a pessoa a não ser acreditada, leva a pessoa a ser desconfiada pelos outros, né? Então, a palavra de Deus lembra um pouco nesse aspecto aqui, de tentar calar o justo, que atrapalha, né? Então, por isso mesmo, temos que ter muito cuidado com aquilo que falam, porque muitas e muitas vezes querem apenas difamar alguém para que o outro leve vantagem em cima disso, né? A palavra de Deus, meus irmãos e irmãs, vai ser respondida pelo Salmo 53, com o refrão: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Pois o Salmo vai dizer: foi contra mim os orgulhosos se insurgem e violentos perseguem minha vida. Quem me protege, me ampara, é meu Deus, vai dizer o salmista, rezando e pedindo a graça de Deus. E por fim, meus irmãos e irmãs, nós vemos a segunda leitura, que de uma certa forma ilustra bem essa primeira leitura e o Evangelho. É a carta de São Tiago, a carta de São Tiago desse domingo, ou seja, onde a inveja e a rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Onde a inveja e a rivalidade, está a desordem e as obras más. Daí vem a importância da nossa unidade, de valorizar o outro, de estarmos juntos uns com os outros. Porque a afirmação de Tiago é muito séria.
Onde há inveja e rivalidade, está desordem. E nós sabemos que isso pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer situação, caríssimos amigos e irmãos. Por isso mesmo, nós somos chamados a pedir ao Senhor essa vida de conversão, porque nós coloquemos sabendo valorizar o outro, ao mesmo tempo que nós nos coloquemos servindo ao outro e nunca ao contrário. Mas aquilo que segue aqui na carta de Santiago é muito interessante. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. E a afirmação positiva: quanto mais nós fizermos aquele que é o bem, promovemos a paz, mais também o paz vai acontecendo ao nosso redor, fruto da justiça e da paz ao nosso redor. Porém, também o negativo vai acontecer. De onde vêm as guerras? Estamos cheios de guerras pelo mundo, pelo país, na América Latina, nas nossas cidades. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? E vem a afirmação que São Tiago, que, de certa forma, ilustra as leituras desse domingo. Vem justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar pedido nos vossos prazeres. E é nesse aspecto, caríssimos amigos e irmãos, que nós vemos que as paixões que existem dentro do ser humano é que realmente levam às guerras, às invejas, às maledicências, às disputas, aos graves problemas dentro das nossas famílias, em nossas escolas, em nossos trabalhos, nos vários departamentos. Quanta disputa e quantas situações que existem. Começa dentro do coração humano. Por isso, quanto mais somos de Deus e quanto mais encontramos a razão da nossa vida no serviço ao outro, mais a paz existirá dentro de nossos corações e ao nosso redor também. Por isso, vamos guardar bem aquilo que fala São Tiago, ou seja, de onde vêm as guerras, de onde vêm as brigas entre vós. Claro que vai existir sempre alguns textos e temas externos, mas começa dentro do coração humano, dentro da nossa vida, não é? E, ao mesmo tempo, fala que até mesmo quando pedimos mal, por isso não recebemos. Portanto, matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Ou seja, meus irmãos e irmãs, diante daquele que querem calar o justo, e também no Evangelho, como nós ouvimos hoje, né, quando até os discípulos de Jesus estavam disputando quem era o maior, essas paixões, as ambições, vamos também, quantas vezes depois de passar do tempo, vemos que aquelas guerras que aconteceram e mataram tantas pessoas foram inúteis, porque era uma questão apenas de ambição, de economia, de terras, de poder ao redor. Vocês imaginem quantos problemas existem nesse nosso tempo. Guerras, revoluções, insatisfações, né, disputa de poder, os mais diversos, não para fazer o bem, para servir os irmãos, mas apenas para si mesmos. Peçamos, portanto, o dom da conversão, que nós possamos ser uma igreja que caminha como peregrinos da esperança nesse mundo, anunciando que é possível caminhar no Senhor, sem fazer guerra nem violência, mas fazendo o bem. Como diz aqui a primeira parte de São Tiago, ou seja, o fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.